O fim dos anos 60 e início da década de 70 foi marcada por grandes lançamentos no mercado automotivo brasileiro. Muitos modelos icônicos que perduraram por anos e são cultuados até os dias de hoje foram lançados nesse período, pois nessa época o consumidor brasileiro ficava cada vez mais rigoroso e passava a exigir produtos cada vez melhores. O ano de 1973 não fugiu à regra, e nele estrearam carros como a Volkswagen Brasília, o Chevrolet Chevette, Ford Maverick e o Dodge 1800, que mais tarde seria renomeado para Dodge Polara. A Chrysler do Brasil, que controlava a marca Dodge, vendia em terras brasileiras até então o Dodge Dart e o Charger, além dos veículos comerciais. E com o lançamento do 1800, ela entrou no segmento de carros médios pequenos, com o objetivo de aumentar as vendas, sendo inclusive o primeiro e único Dodge nacional nessa categoria. O então novo Dodge 1800 tinha atributos de sobra, como por exemplo ótimo porta-malas para os padrões da época, bom espaço interno, ótimo conforto, soluções de segurança raras de se ver até então no país e um design moderno e em dia com o resto do mundo. Parecia ser um carro destinado ao sucesso, porém a sua história aqui no Brasil foi bem diferente. Ele apresentou vários problemas no seu lançamento e a má fama não demorou a chegar. Mas você sabe o que de fato aconteceu com esse carro? Conhece a sua origem na Inglaterra? E sabia que ele foi vendido pela Volkswagen na Argentina até o ano de 1990? Fique até o final desse vídeo para você conhecer essas e várias outras curiosidades sobre a história do Dodge 1800. Para entendermos a história do Dodge 1800, precisamos voltar em 1970, quando a montadora de automóveis britânica Rootes, que havia sido adquirida pela Chrysler Europa em 1967, lançou por lá o modelo que daria origem ao 1800, sob a marca Hillman, a qual controlava, o novo Avenger. Era um carro familiar pequeno de tração traseira, sendo oferecido inicialmente somente na carroceria sedã de 4 portas, em 3 versões de acabamento, a básica DL, intermediária Super e a topo de linha GL. E dependendo da versão escolhida, o Hillman Avenger podia vir equipado com o motor 4 cilindros de 1250 ou 1500 cilindradas. Um fato curioso é que, diferente dos modelos básico DL e intermediário Super, que exibiam faróis retangulares, o mais completo GL vinha com 4 faróis redondos. Logo de início, o carro foi muito elogiado pelos seus atributos e boa dirigibilidade, e os testes de estradas realizados pela imprensa especializada foram muito bem sucedidos, confirmando suas qualidades. No entanto, o modelo nunca conseguiu de fato competir com os carros mais vendidos da Inglaterra, como por exemplo o Ford Cortina e o Morris Marina, embora fosse um carro de muito sucesso para a empresa. Não demorou muito para chegar novas versões e derivações, como a Sportiva GT, equipada com o mesmo motor de 1500 cilindradas mas dotada de 2 carburadores, e a perua de 5 portas, lançada em 1972, além do modelo 2 portas que surgiu no ano seguinte. Além de vender o modelo na Europa, a Chrysler tomou como meta vender o carro no exigente mercado americano. Por lá ele também seria oferecido por uma marca que pertencia à Chrysler, a Plymouth, tendo em vista que essa última queria participar do segmento de carros pequenos para combater o fenômeno de vendas na época vindo da Alemanha, o Volkswagen Fusca, além dos carros japoneses que estavam ficando cada vez mais populares nos Estados Unidos. O Avenger foi apresentado com o nome de Plymouth Cricket, em 1970 já como o modelo 1971, nas carrocerias sedã de 4 portas e posteriormente perua de 5 portas, sem muitas modificações visuais em relação aos modelos vendidos no Reino Unido. No entanto, ele foi um verdadeiro fracasso de vendas por lá, principalmente por problemas de confiabilidade e ferrugem, e a Chrysler não viu outra alternativa a não ser interromper a exportação dos veículos aos Estados Unidos, já no fim de 72. Além disso, o Hillman Avenger foi vendido em vários países pelo mundo, como por exemplo Nova Zelândia, África do Sul, onde ficou conhecido como Dodge Avenger e utilizava motor Peugeot de 1,6 litro, Argentina e Uruguai, onde foi feita uma picape chamada de Dodge 1500 Pickup. E se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, assim vamos continuar trazendo mais histórias como essa. Por aqui,
A subsidiária brasileira da Chrysler havia se instalado em 1967, quando a mesma adquiriu a Cinca do Brasil, e até então produzia em terras tupiniquins somente veículos comerciais e carros grandes. Porém, no início da década de 70, resolveu ingressar também na categoria de modelos médios pequenos, segmento esse inclusive que havia carros como Ford Corcel e Volkswagen TL, e mais tarde ainda chegariam o Chevette e o Passat. Sendo assim, a empresa deu início aos estudos para decidir qual modelo produziria por aqui, chegando à conclusão que o modelo mais adequado para fabricar aqui seria o britânico Hillman Avenger. E como havia pressa para o seu lançamento, já que em 1973, ano que o novo modelo chegaria de fato ao mercado, a Chevrolet se preparava para lançar o moderno Chevette, que pretendia acabar com a hegemonia do Fusca, e a Volkswagen por sua vez lançaria a Brasília, com o objetivo de se manter na liderança do mercado e substituir o Fusca. O novo Dodge seria vendido apenas na carroceria de 2 portas, a preferência nacional dos brasileiros na época, e a Chrysler realizou diversas modificações no modelo britânico para adequá-lo ao mercado brasileiro. Diferente do Avenger, ele seria equipado com um motor de maior cilindrada, mais precisamente 1.800 cilindradas, tendo em vista que a gasolina daqueles tempos exigia menor taxa de compressão, e o motor de 1.500 cilindradas era muito fraco para o peso do carro, cerca de 930 kg. Ele foi batizado de Dodge 1800, e sua apresentação ocorreu no Salão do Automóvel de São Paulo no fim de 1972, mas chegaria efetivamente ao mercado apenas em abril de 73, pouco antes do Chevette da Brasília. Contudo, a pressa em lançar o veículo rapidamente se revelaria um grande erro. O Dodge 1800 foi lançado apenas na carroceria coupé de 2 portas em 2 versões de acabamento, a L e a GL, siglas para luxo e gran luxo. A sua frente era parecida com a do Hillman Avenger, exibindo 4 faróis redondos, 2 de cada lado, além da grade pintada na cor preta com um emblema localizado ao centro. O para-choque era cromado, e abaixo dele ficavam localizadas as luzes de seta retangulares na cor âmbar. Do lado direito do capô, havia ainda a inscrição Dodge, completando o bonito visual da sua dianteira. Se a frente do 1800 brasileiro era muito parecida com a do Avenger britânico, não podemos dizer o mesmo do desenho da sua traseira, que era muito semelhante ao do Dodge 1500 vendido na Argentina, ostentando lanternas bicolores divididas e uma faixa preta entre elas com a inscrição Dodge. O para-choque, assim como na dianteira, era cromado, e ao lado da lanterna traseira direita era alojado o bocal de abastecimento do tanque de combustível. Já a lateral do novo veículo apresentava um desenho equilibrado, exibindo frisos, rodas de aço de 13 polegadas, retrovisor apenas do lado do motorista e quebra-ventos. Embora por dentro o Dodge 1800 fosse bem simples, ele se destacava pelo excelente espaço interno e ótimo conforto, com exceção da parte traseira, que por conta do desenho do teto do coupé, o espaço para os ocupantes dos bancos traseiros era prejudicado. No entanto, levava 5 pessoas com relativo conforto. O painel tinha linhas elegantes e bonitas para a época, e o volante era de 2 raios. Atrás dele existiam 2 mostradores redondos, que traziam informações como velocímetro, odômetro total, medidor de temperatura e marcador de combustível. No quesito segurança, o carro trazia soluções raras de se ver em carros nacionais até então, como área de deformação frontal, espelho retrovisor interno colado no para-brisa e coluna de direção retrátil. Além disso, haviam poucas peças salientes no seu interior, e o painel era feito de materiais macios, aumentando a segurança dos ocupantes em caso de acidente. Quanto ao seu porta-malas, o modelo oferecia uma boa capacidade para aqueles tempos, cerca de 316 litros. Na parte mecânica, ele vinha equipado com um motor 4 cilindros em linha de 1,8 litro, alimentado por um carburador Solex 32, que rendia 78 cavalos de potência bruta a 4.600 RPM e 13,4 kgfm de torque a 3.000 RPM. Aliado a um câmbio de 4 velocidades, o Dodge 1800 acelerava de 0 a 100 em longos 20,3 segundos, e sua velocidade máxima ficava em torno de 141,2 km por hora. Desempenho abaixo do esperado. No entanto, esse não era o único ponto negativo do carro.
A caixa de câmbio era problemática, e havia trepidações incomuns na direção. Outros pontos muito criticados eram a sua vedação ruim, mau acabamento tanto no exterior como no interior, e ventilação interna ineficaz, já que as entradas de ar localizadas nas janelas laterais traseiras não tinham função, sendo apenas enfeites. O consumo também não era o forte do Dodge 1800, considerado elevado para a época. Fazia 8 km por litro na cidade e 11 na estrada, sem contar a baixa qualidade de produção. Esses defeitos de qualidade ocorreram por conta da pressa em lançar o carro antes da Brasília e do Chevette, e apesar disso, o carro não se resumia a esses defeitos. Haviam muitas qualidades elogiadas no Dodginho, como por exemplo a ótima estabilidade e a direção bem precisa, além de ser um carro bem silencioso ao rodar. No entanto, esses atributos não foram suficientes para evitar a destruição da sua reputação aqui no Brasil. Diante de tantos defeitos relatados pelos proprietários e detectados em testes realizados pela mídia especializada, restou à Chrysler apenas duas opções: descontinuar o carro e investir em um novo projeto, ou tentar resolver todos os problemas e restaurar a sua imagem no mercado. A empresa decidiu escolher a segunda opção e trabalhou para melhorar a sua reputação. Já para a linha 1974, a Chrysler realizava alterações importantes na parte mecânica, que passou a contar com um novo coletor de admissão e carburador SU de Venturi variável, importado da Inglaterra, que melhorou sutilmente o desempenho e aumentou a potência de 78 para 82 cavalos brutos. Agora, ele levava 19 segundos para acelerar de 0 a 100 e atingia 144 km por hora de velocidade máxima. O consumo se manteve igual ao do modelo 73, e foi com essas melhorias que a montadora lançou em abril de 74 uma versão com um visual mais esportivo e despojado do seu veículo, denominada como Dodge 1800 SE, sigla para Special Edition, com o objetivo de atrair o público jovem e oferecer um carro mais acessível, tendo em vista que o Dodge 1800 era o carro mais caro do seu segmento. Externamente, a versão SE se diferenciava dos demais por trazer para-choques, retrovisor, grade e outros detalhes cromados pintados em preto fosco, assim como a faixa localizada nas laterais, que continham a denominação da versão. As rodas vinham pintadas na cor da carroceria, que por sua vez ganhou cores exclusivas. O seu interior ficou mais simples, e os bancos e portas tinham revestimento em xadrez, sem contar o novo volante esportivo de 3 raios. E você, já teve ou conhece alguém que teve um Dodge 1800 SE? Deixe aqui nos comentários. Nessa época, a Chrysler ainda produzia um protótipo da perua do 1800, com carroceria 5 portas muito parecida com a Hillman Avenger Estate britânica, que inclusive chegou a ser apresentada no Salão do Automóvel de São Paulo no final de 74. No entanto, por conta das fracas vendas do coupé e razões financeiras, a empresa abandonou o projeto. Em 75, a montadora criou o Plano Garantia Total, no qual efetuava a substituição de componentes ou peças de graça até os 12 mil quilômetros rodados ou 6 meses, com o objetivo de recuperar a confiança de seus clientes. Outra novidade desse ano foi o lançamento da nova versão Standard, a mais básica do modelo, que vinha sem frisos cromados, permanecendo somente o friso localizado em volta da grade dos faróis. Ainda nesse ano, a Chrysler introduziu o novo carburador japonês Hitachi no seu veículo. Um fato curioso que poucas pessoas sabem é que o Fiat 147 não foi de fato o primeiro carro nacional movido a álcool. Ele foi o primeiro produzido em série, mas não de fato o pioneiro. Coube ao protótipo do Dodge 1800 o título de primeiro carro brasileiro equipado com motor a álcool. No entanto, foi usado apenas para pesquisas, já que o ProAlcool, Programa Nacional do Álcool, criado pelo governo em 75 em razão da crise do petróleo de 1973, estimulava a produção de carros movidos a esse combustível visando substituir a gasolina, derivada do petróleo. Para o ano de 1976, a Chrysler rebatizou seu veículo de Dodge Polara, que vinha agora somente em duas versões de acabamento, chamadas de Standard e GL. Era uma tentativa de deixar o passado do carro para trás e restaurar a sua reputação, mas apesar do novo nome, não houve alterações significativas no seu exterior. Recebeu apenas novas lanternas, que deixaram de ser divididas, nova grade dianteira com filetes horizontais
e nome do veículo nos paralamas dianteiros. Aliás, na sua traseira, não havia mais a inscrição Dodge entre as lanternas, apenas um pequeno logotipo com o nome da marca do lado direito da tampa do porta-malas. Na versão de topo GL, a sua traseira vinha com uma faixa na cor preta ligando as duas lanternas e um friso cromado logo acima. Internamente, o Dodge Polara ficava mais requintado e o nível de acabamento melhorava, recebendo um novo estofamento, volante de 4 raios e painel com novo revestimento. Contudo, as principais modificações estavam na parte mecânica. A taxa de compressão foi aumentada de 7,5 para 1 para 7,7 para 1, e o carburador foi trocado novamente por um carburador SU britânico. Além disso, o diâmetro do escape das válvulas aumentaram, e a Chrysler realizou alterações no coletor de gases e cabeçote, entre outras modificações. A sua potência saltou de 82 para 92 cavalos brutos, obtendo uma melhora considerável no seu desempenho. O Polara acelerava agora de 0 a 100 em 14,6 segundos e atingia 158 km por hora de velocidade máxima. O consumo também melhorou, fazia agora 9 km por litro na cidade, embora na rodovia se mantivesse em 11 km por litro. A suspensão também foi retrabalhada, deixando a traseira mais baixa, e a Chrysler oferecia como opcional pneus radiais e servofreio. A incrível evolução do Polara foi confirmada em um teste comparativo realizado pela revista 4 Rodas, onde o modelo foi comparado com o Ford Corcel LDO, Volkswagen Passat LS e Chevrolet Chevette SL, e foi considerado o melhor no quesito suspensão, desempenho e freios. Com todos aqueles defeitos desaparecendo, o modelo da Chrysler finalmente era de fato um carro confiável e resistente, ganhando até mesmo o título de carro do ano pela revista Auto Sport em 77. No entanto, apesar de suas vendas melhorarem, o carro nunca realmente emplacou, e sempre vendeu menos que os seus concorrentes. Em 1978, o Polara recebia uma restilização. Os faróis redondos deram lugar aos novos retangulares, e as luzes de seta antes localizadas abaixo do para-choque ficavam agora ao lado dos faróis. A grade dianteira também foi redesenhada, e ganhou um novo emblema com um leão, evidenciando a imagem que a marca queria passar ao público, um Polara mais imponente e agressivo. As lanternas traseiras aumentaram de tamanho e eram envolventes, e existiam ainda filetes finos nas laterais. Na versão GL, o modelo vinha com frisos cromados na traseira, laterais e ao redor da grade dos faróis. Internamente o acabamento melhorou ainda mais, e o Polara GL passou a oferecer bancos da frente reclináveis. Essa restilização foi inspirada na que o inglês Hillman Avenger recebeu no final de 1976, quando também foi renomeado para Chrysler Avenger. No ano seguinte, em 1979, ele se tornava o primeiro da sua categoria a contar com câmbio automático, que era exclusivo a essa altura de carros de luxo como Chevrolet Opala, Ford Galaxy, Landau e modelos Dodge equipados com propulsores V8. Ainda em 79, a Volkswagen anunciou que havia adquirido a Chrysler do Brasil, já que a mesma encerrava as atividades na América do Sul em razão de uma crise financeira que enfrentava nos Estados Unidos, o que levantou muitos questionamentos se os modelos Dodge ainda seriam produzidos em terras brasileiras, tendo em vista que a Volkswagen já havia feito isso com a DKW V-Mag, quando a matriz alemã adquiriu a Auto Union, que controlava a marca DKW, e a Volkswagen do Brasil adquiriu a V-Mag, que por sua vez produzia os veículos DKW sob licença, com a marca afirmando em anúncios da época que os carros continuariam sendo produzidos, e que a DKW V-Mag e a Volkswagen trabalhariam em conjunto. No entanto, isso jamais aconteceu, e a linha DKW foi descontinuada por aqui em 1967. Em uma tentativa de evitar que os veículos Dodge ficassem encalhados nas concessionárias e acalmar os consumidores, a Volkswagen utilizou a mesma estratégia de quando havia adquirido a DKW V-Mag, dizendo em anúncios que não pretendia descontinuar os veículos e caminhões Dodge no Brasil, e sim que essa marca ficaria ainda mais presente e forte no mercado brasileiro. Na verdade, a Volkswagen estava interessada mesmo em usar a fábrica da Chrysler para produzir os seus caminhões, além de eliminar os concorrentes, como por exemplo o próprio Polara. Em 1980, o Polara recebeu algumas modificações, como retrovisores de maior tamanho e para-choques diferentes com ponteiras de plástico. Por dentro,
foram introduzidos novos bancos dianteiros com encostos de cabeça embutidos, mas oferecido apenas para a versão GL, assim como as novas calotas. A placa de identificação traseira foi realocada e era alojada agora entre as lanternas. Para reforçar que a linha Dodge estava mais presente e forte no Brasil, a marca alemã lançou em 1980 uma versão de luxo do Polara, denominada como GLS, com visual mais esportivo e trazendo grade pintada de preto fosco, assim como a área em volta dos vidros e as faixas laterais. Novas calotas também foram introduzidas. Por dentro, o Polara recebia um novo painel mais moderno, que era importado e tinha console central embutido, além de instrumentação mais completa, contando agora com amperímetro, marcador de pressão de óleo e contagiros. Mesmo com a restilização realizada em 1978 e todas as atualizações que o Polara recebeu desde então, ele já era um carro ultrapassado, e a Volkswagen não tinha interesse em fazer uma grande restilização no Dodge, tendo em vista que ela não queria um concorrente para o Passat, que vendia muito bem na época. Em 1981, a fabricação do Dodge Polara era encerrada no Brasil, depois de 8 anos de produção e cerca de 92.665 unidades vendidas por aqui. A razão social da Chrysler do Brasil mudou para a Volkswagen Caminhões, se dedicando ao que a Volkswagen quis desde quando havia adquirido a empresa: fabricar caminhões. Embora deixasse de ser produzido aqui no Brasil, na Argentina o Dodge durou muito mais tempo. Vendido desde 1971, o Dodge 1500, como era conhecido por lá, foi oferecido em configurações que não existiam em terras tupiniquins, como sedã de 4 portas e perua de 4 portas, chamada de Dodge 1500 Rural. E como aconteceu com a Chrysler do Brasil, a Chrysler Argentina também foi comprada pela Volkswagen no início dos anos 80. Toda a linha de veículos que a marca americana oferecia na Argentina foi descontinuada, com exceção do Dodge 1500, que ainda vendia muito bem. E em 1982 o carro foi rebatizado de Volkswagen 1500 e recebeu uma restilização ainda no início da década, sendo descontinuado apenas em 1990 e substituído pelo Volkswagen Gazelle, a versão argentina do Voyage brasileiro. E você, já teve ou conhece alguém que teve um Dodge 1800 ou Polara? Como foi a sua experiência com esse carro? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que gosta ou já teve um Dodge. Com certeza ela vai gostar muito. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar desse que está na tela sobre a história da Belina 4x4. Lá você vai conhecer a sua história e por que ela fracassou no Brasil, além de várias outras curiosidades sobre essa perua. Confere lá. Um grande abraço e até o próximo vídeo.